Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. E com você? Bem também, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, fixar. Deixa eu aproveitar e chamar meu povo aqui, tá chegando. Isso, vamos fazer isso antes de começar. Mandar aí o convite pro pessoal. Boa noite, Aí. Laís. Boa noite, Davi. Boa noite, Boa Laide. noite, Davi. Boa noite pro pessoal que vai entrando. Bom, hoje a gente está aqui para entrevistar a Lorena sobre o capítulo dela no livro Empreendedores Digitais do Século XXI. Esse livro que é um livro incrível, tem muitos coautores espetaculares, como nós, né? Bem modestos, Bem modestos. bem modestos. E eu queria que você começasse se apresentando, Lorena, falando pra gente quem é a Lorena, né? Um pouco de você, um pouco do seu trabalho. Bom, boa noite a todos, boa noite. Já tô vendo bastante gente conhecida por aqui, boa noite. Para quem não me conhece, né, quem tá aí, público do Diego, eu sou Lorena Burgos, eu sou coaching, eu trabalho com liderança e também faço parte desse time de empreendedores digitais do século XXI. E hoje estou aqui com a missão de responder as perguntas do Diego em relação ao capítulo. E eu espero que vocês interajam também, podem perguntar se quiser, porque aqui é em primeira mão, viu? É, o livro ainda nem foi lançado, até dando aqui, convidando já, né? No final a gente convida, no final deve ter mais gente na live, o pessoal tá entrando. Mas vai ter um workshop em março de lançamento do livro. Sim, E em março, né, o lançamento do livro, e a gente vai estar convidando todo mundo para estar participando. E vai ser realmente os assuntos assim tratados no livro são muito poderosos e muito importantes para a vida da gente. Principalmente para esse momento, né? É, exato. como diz o título do capítulo, né, da Lorena, até adiantando um pouco, né? Estratégias para o novo normal. A gente vive um novo tempo. E é o normal, talvez, daqui para frente, para as nossas vidas. Mesmo passando a pandemia, muita coisa que aconteceu não passará, né? Sim, Sequelas ficarão. Não só nas pessoas, mas na sociedade como um todo. como um todo, exato. Lorena, e fala pra gente como que foi receber o convite para estar participando desse livro. Assim, Diego, meu público, gente chegando. Olha, o Moisés, o Alessandro, muita gente já chegando por aqui. Bom, para responder essa pergunta, eu tenho empreendido já há um ano e meio em escrever um livro solo, né? Eu tenho compactado algumas ideias. E aí, assim, eu sempre tive o desejo de escrever, mas confesso que quando eu recebi o convite do Leandro para escrever no livro, eu fiquei um pouco apreensiva, surpresa, feliz, tudo ao mesmo tempo. Porque, apesar de gostar muito de escrever, eu tinha dificuldade do tempo, né? Porque eu também tenho o meu trabalho e as minhas atividades. Eu sou mãe de um bebê de 3 anos. Então, assim, a gente tem. O tempo é bem escasso, mas o projeto ele é lindo, o projeto é maravilhoso. Eu passei boa parte da minha vida profissional
trabalhando para esse público, para empreendedores, então, tanto na parte de consultoria. Então, assim, receber o convite do Leandro foi uma grata surpresa que a vida trouxe para mim, e ao mesmo tempo, um pouco de insegurança no que se referia mesmo ao tempo. Mas eu fiquei super feliz. Eu agradeço a oportunidade, porque realmente é uma forma da gente mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco daquilo que a gente já faz nos bastidores, né? O livro é um acesso para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Então, assim, eu fiquei muito feliz. E, e como foi para você escrever? Você disse que já vinha nesse projeto de escrever o próprio livro. Isso. Você, você usou alguma coisa disso? Ou você trouxe algo novo dentro da tua área para esse capítulo? O que que acontece? O livro que eu estou escrevendo, que eu vou escrever solo, na verdade, estou na página 40 já do livro. Olha Esse livro ele só, fala muito de mim, da minha história, de como eu comecei, de como eu comecei a pensar em empreender, em me desenvolver. Tem muitas histórias de superação. Então, assim, o livro solo é para falar um pouco da história da Lorena Burgos. E o livro que a gente está escrevendo fala muito sobre empreendedorismo, né? Leandro, Paty, olha, meu Deus, que prazer ter vocês aqui. Então, assim, eu não tinha nada ainda compilado sobre isso e eu resolvi escrever sobre um tema muito atual, que era para falar do novo normal, né? Do momento que nós estávamos vivendo aqui, né? Naqueles meses, da insegurança, da inquietude das empresas. Então, para mim foi tudo novo. Eu comecei do zero, eu não consegui pegar nada, nem um rabisco, nem um rascunho. Foi realmente começar do zero. Então, o livro, o capítulo está realmente do zero, desde o momento que o Leandro me convidou até o momento de entrega do capítulo. que legal, que legal. E é um desafio, né? Porque, assim, eu não sei para você, mas você já estava escrevendo, mas parece que quando a gente recebe o convite para escrever um capítulo, parece que às vezes a gente vai ter que escrever tanto, e quando a gente está escrevendo, a gente quer colocar mais ainda, né? A gente acaba Isso tendo foi um que compilar desafio. todas as ideias. Foi um desafio, e quando eu comecei a escrever, e aí me vieram várias formas de colocar isso nas palavras, né? Porque eu acho que quando a gente pega o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, e a gente vai escrever, a gente está transmitindo quem nós somos, a nossa história, aquelas palavras, ela tem peso, né? Então, quando a gente vai colocar isso, quando a gente vai começar a digitar, que é o caso da gente, né? Que a gente não escreve, a gente está digitando. Sim, Quando a gente começa a digitar, a gente não quer parar mais. Então, a primeira amostra que eu mandei para o Leandro falou: Lorena, tem muita coisa aí, então dá uma enxugada aí. Tenta diminuir. Aí eu falei: Leandro, o problema foi começar a escrever e agora o problema é diminuir. Então, o meu trabalho foi diminuir as páginas do livro para mandar para o Leandro aquele que ele tinha recomendado. legal. E, bom, fala um pouco pra gente, né? É, teu capítulo se chama Estratégias para o Novo Normal. Sim. Qual foi assim o teu insight que te levou a escrever sobre isso? Qual foi a tua inspiração? O porquê desse capítulo? Tá. O novo normal, o termo novo normal, é um termo muito utilizado, né, nos últimos meses. A gente vem falando tudo é novo normal, tudo é novo e é normal. Então, o termo me chamou muito a atenção, né? Apesar de ser um termo que a gente utiliza há poucos meses, esse termo é utilizado desde 2008, desde o final da crise dos Estados Unidos. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre temas que eu poderia falar, o novo normal estava na minha cabeça. Estratégias para lidar com aquele momento de pandemia, aquele início de pandemia que a gente estava vivendo, quando a gente começou a escrever, foi logo no finalzinho do ano. Então, a gente ainda estava sofrendo muitos impactos da pandemia. Foi quando a gente começou a escrever. E então, o que me chamou, assim, o meu insight foi o tempo mesmo, né? O tempo de mudança, o tempo de readequar, o tempo de remodelar, de ressignificar. Então, trouxe para mim várias possibilidades, não só encarando como o lado negativo,
mas verificando nisso possibilidades de crescimento, verificando até, assim, muitas pessoas perderam seus empregos, né, nesse período. Então, eu também, quando eu falei sobre o novo normal, eu estava tentando ajudar também os pequenos empreendedores que surgiram na pandemia, pessoas que perderam o regime de CLT e começaram a ter necessidade de empreender e não sabia como começar e não sabia quais estratégias digitais as pessoas poderiam utilizar. Então, quando eu comecei a escrever, a ideia inicial foi ajudar empreendedores com estratégias para utilizar no mundo digital. Mas à medida que eu fui escrevendo, eu comecei a perceber que eu poderia ampliar um pouco mais e falar de empreendedores que já existiam, para como eles conseguem manter a sua clientela, como eles conseguem crescer nesse momento de adversidade, nesse momento de pandemia. Então, foi aí que eu comecei a pensar sobre isso e consegui colocar tudo isso em um capítulo. Desafio, mas eu consegui. E, bom, assim, dá um spoiler pra gente, fala um pouco, assim, de alguns tópicos, né, que tem no livro aí, Sim. aguçando aí a vontade do pessoal que tá vendo a live aí para estar comprando o livro, para estar lendo o livro, né? Gente, muita gente boa entrando aqui, muitas pessoas especiais entrando aqui. Eu fico emocionada, porque tudo isso é um sonho, né? É um projeto e é um sonho que se materializa. Então, é muito especial esse momento, né? A gente colocar no nosso bojo, né? A gente colocar nas nossas experiências profissionais um momento como esse. Então, assim, eu estou muito feliz de compartilhar com vocês esse momento e trazendo para o capítulo, primeiro eu estou falando de mudança, né? As primeiras páginas do capítulo, eu estou falando bastante sobre os cenários que mudam todos os dias. Empreendedores estão acostumados com mudança desde sempre, né? Seja no dólar, seja na economia, seja numa tratativa jurídica. As leis estão mudando, estão se readequando, tem as emendas. Então, assim, o mundo ele já tem dentro da sua inconstância o normal, né? Então, assim, nessas primeiras páginas fala muito sobre esse mundo de mudança, esse jogo de cintura do empreendedor, essa luta constante por preço, por entrega, por poder entregar para o consumidor aquilo que foi pedido, aquilo que foi desejado. E aí eu falo muito desse cenário de inconstância e trazendo isso para um normal que surpreende a gente com esse novo normal. O normal que a gente já está acostumado a viver esse momento de mudança e o novo normal trazendo algumas adequações. Então, no início do livro eu falo isso, dessa mudança brusca que aconteceu no comportamento do consumidor. Trago algumas pesquisas. O livro tem 4 pesquisas importantes do movimento do consumidor nesse período. Então, eu falo do aumento do e-commerce, eu falo de novas tratativas, né, porque eu não vou entrar de fato nas pesquisas, porque eu quero que vocês entrem no livro e vejam isso mais de perto e sintam realmente essas estatísticas mexendo com vocês. Eu falo também desse movimento que o Brasil passa de colocar um pouco mais de sentimento nas tratativas comerciais, onde as empresas aprendem a entregar ao seu cliente muito mais aquilo que ele pede, muito mais que uma roupa, muito mais que um alimento, mas entregar um pouco de conforto, um pouco de carinho, um pouco de cuidado. E nesse momento de pandemia, onde o abraço foi, eu posso dizer assim, o produto mais querido, mais pedido, e infelizmente, por conta desse vírus, a gente teve que se afastar das pessoas que a gente ama, né? Que hoje a gente ainda está passando por isso. Tem pessoas ainda que estão em dificuldade de encontrar com as pessoas que amam, porque estão dentro do grupo de risco. Eu tenho uma pessoa aqui na live, por exemplo, que eu amo muito, que está grávida, e eu não posso acompanhar, porque eu estou tendo todo o cuidado por conta da época do Covid, né? Porque eu trabalho numa clínica e tenho acesso a pacientes todos os dias. Então, a gente ainda vive esse momento, mas que no início da pandemia ainda era muito mais constante. Então, eu estou falando disso também, de trazer um pouco mais de sentimento para as nossas tratativas comerciais. E aí eu falo sobre 4 elementos importantes na vida de qualquer empreendedor, principalmente nesse momento de pandemia.
que é que o empreendedor digital, como é que ele precisa se comportar e quais as estratégias importantes que ele precisa. Ou, se ele já faz, ele readequar, né, ele remodelar. E se ele não faz, ele precisa implementar os seus negócios. E aí eu trago, primeiro, dentro dessa conjuntura, eu trago o tempo de resposta, que é um pilar importantíssimo para quem tem o seu negócio. Essa pandemia, esse vírus trouxe para a gente muita ansiedade, então a gente não quer esperar mais para ter uma devolutiva da empresa, a gente ficou ainda mais, eu vou dizer assim, impaciente com as tratativas comerciais. Então, quando eu quero comprar um produto ou serviço, eu procuro no Instagram, por exemplo, eu chamo 4 empresas que prestam aquele serviço e eu vou comprar com aquela que me deu o maior conjunto de informações importantes para mim naquele momento. Então, a empresa que não entender que o tempo de resposta é uma ferramenta importante, muitas empresas se adequaram com chats, né? Trouxeram e-mails, empresas que nem utilizavam o Instagram, colocaram o Instagram e colocaram uma pessoa responsável pelas respostas. Então, eu trago o tempo de resposta como uma ferramenta importante para um empreendedor digital. Trago também essa conexão com o público-alvo, porque eu acho que é importantíssimo, nesse momento de pandemia, a gente se colocar no lugar de quem está recebendo o nosso produto, o nosso serviço, entender que é muito mais do que uma necessidade específica, né? E trago vertentes sobre responsabilidade social, porque cresceu bastante as empresas que se preocupam com esse cenário, e as empresas que a gente conhece, as grandes empresas que já trazem isso, né, no seu bojo, que já trazem isso na sua dinâmica, as empresas começaram a investir ainda mais, doando, né? A gente tem, assim, álcool em gel em escala, a gente teve pessoas doando caminhões, carretas de cestas básicas, as empresas entendendo o seu papel na sociedade. Foi muito bonito o que a gente viu. Acho que de todos os males, vai ficar a lição, vai ficar o entendimento, acho que vai ficar o sentimento de que a gente precisa fazer mais pela sociedade que a gente está inserido. Que nós, como empreendedores digitais, nós, como empreendedores, pessoas que detêm uma empresa, uma responsabilidade de oferecer para a sociedade um produto ou um serviço, a gente tem mais responsabilidade do que só entregar aquilo que o nosso cliente. Então, a nossa responsabilidade social. E falo sobre sustentabilidade, trazendo também essa visão de humanidade, né? Trazendo essa dificuldade com os recursos naturais, seja ele com água, seja ele com papel, seja em tratativas pequenas, seja em mudança de comportamento dessas empresas. Eu digo assim, se você é pequenininha, você pode fazer aquilo que é dentro da sua realidade. Se você já é grande, você pode fazer aquilo que é dentro da sua realidade. Eu acho que o mais importante é não deixar de fazer. Né? E eu trago isso para o capítulo também, trago isso para o livro, porque eu acho que é importantíssimo a gente se preocupar com o meio ambiente. A pandemia também traz esse olhar diferente para o mundo que a gente está inserido. E eu acho que também é responsabilidade de nós empreendedores. E aí eu falo, assim, o capítulo, gente, está muito interessante. Eu estou muito feliz com o resultado disso. Eu estou muito feliz. Quando eu leio, eu digo, meu Deus do céu, eu escrevi isso, eu escrevi. É meu isso! Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado disso, porque é, é um momento que a gente tem de compartilhar. Então, nesse momento, eu estou compartilhando com vocês, a gente está compartilhando esse livro, mas eu tenho certeza que esse livro vai fazer diferença na vida de quem adquirir, porque são 20 autores maravilhosos, com 20 temas muito interessantes. Então, assim, o livro está muito especial e o meu capítulo também, eu acho que superou as minhas expectativas até, pessoal. Assim. Que legal. Você falou algumas coisas assim que eu achei muito importantes. É o tempo de resposta. Eu queria perguntar para o pessoal aqui que está assistindo a live, para a gente estar interagindo. Se a empresa responde mais rápido, vocês têm uma chance maior de vocês estarem comprando nessa empresa? Porque, assim, como eu falava com a Lorena antes, eu acho que muitas vezes a gente acaba comprando numa empresa ou comprando algum serviço porque responde antes.
né? Se a gente faz aí, entra em contato com duas, três empresas, uma responde na hora e as outras duas demoram dias para te responder, às vezes você precisa com rapidez Sim, e, e assim, como você disse, né, nesse tempo onde muita gente trabalha em home office, teve lockdown, teve quarentena, foi muito importante isso, porque as empresas ficaram fechadas por um tempo e quem se adequou ficou totalmente fechado durante aí 15 dias, um mês, dependendo do local. Então, eu vejo assim que é uma coisa assim que realmente isso para os empreendedores eles têm que estar muito atentos. Para quem já está no mercado, né? Tem que ficar muito atento com isso, porque para mim faz muito sentido. E eu acredito que para o pessoal aí que está assistindo, fala para a gente aí, faça muito sentido também. se É, faz sentido para vocês, coloca um sim aí, gente, para a gente ver que está fazendo sentido para vocês aquilo que a gente vocês estão ouvindo, aquilo que a gente está transmitindo. Empresa que presta um atendimento rápido, que traz as respostas adequadas para o produto e serviço que vocês querem adquirir. A que entrega isso mais rápido. Tem mais chance ou não tem mais chance de fechar os negócios? Coloca um sim aí se vocês concordam. O pessoal tá e tímido. tá, tá aí, ó. Sim, Moisés. O pessoal tá tímido. Sim, Regi. Ô, Regi. Um beijo, Lúcia. Beijo. Sejam bem-vindos. Aí sim. Sim, E, e assim, outra coisa que você falou que eu achei muito importante, aí ó, a Lais respondendo que sim também. Aí ó, Moisés, consciência forçada se tornou abençoado. Exato. Foi a questão de muitas pessoas. E eu cheguei a ouvir isso. Pessoas que chegam e perguntam como lidar com esse tempo de incerteza. E assim, eu acredito que a gente não vive um tempo de incerteza. A incerteza ela é constante. A incerteza ela sempre existe, né? É sim. lógico, a gente vive uma incerteza diferente agora, E porque os se pais tornou estão com mais responsabilidade, né? sim, se tornou uma questão de saúde, uma questão sanitária, onde muitas vezes a nossa inconsciência, né, em tomar alguns atos pode custar uma vida, pode custar vidas. Mas as incertezas, elas são diárias na nossa vida sempre, como você disse. O próprio termo que você usa é um termo que vem lá de 2008. E assim, mesmo sem usar esse nome, né, já foi retratado muitas vezes na história, né? Porque a gente não tem muito controle sobre, ninguém tem controle sobre tudo, né? E as coisas externas, elas interferem na nossa vida. Verdade. E, e assim, é muito importante ter noção disso. Esse tempo vai passar. Se Deus quiser, tá logo Por favor, passando. Senhor. Por favor, Senhor. Amém. Mas, como eu disse, muitas sequelas do que aconteceu vão ficar, né? Muitas empresas talvez não voltem a funcionar da forma que funcionavam antes. Muitas pessoas, como você falou, né? Elas deixaram de ser CLT para virar empreendedoras próprias. E muitas, em alguns casos, não foi nem a questão do desemprego, mas por opção dela, por ver uma oportunidade de empreender que talvez estava esperando há muito tempo. Porque para a gente que trabalha com empresas, a gente vê que muitos mercados cresceram nesse tempo, Sim, né? Foi uma questão assim da pessoa realmente estar atenta e ter aquele insight de empreender, de começar algo. Às vezes a pessoa fica ali com medo e o medo fez ela perder a oportunidade para outro. Mas é evidente que muita gente começou, muita gente cresceu,
Alguns ramos cresceram demais no ano de 2020 Sim. e é lógico, infelizmente nem tudo, né? A economia deu uma quebrada, alguns setores perderam muito, mas é sempre aquela questão de equilíbrio, né? O empreendedor, principalmente, que está no mercado, ele tem que estar atento, senão ele fica para trás, senão ele realmente ele perde. Tem uma pergunta aqui. Boa noite, é do Mais Que Bruno. Qual foi a parte mais difícil na concepção do livro? Obrigada pela pergunta. A parte mais difícil foi compilar as informações. Né? Quando a gente começa a gente começa a escrever e a gente não quer mais parar. Eu tinha um limite, né? O limite de palavras, limite de páginas. Então, acho que a parte mais difícil foi escolher quais informações eu iria priorizar. O que é que vocês iriam receber melhor. Né? Então, acho que a parte mais difícil na concepção do livro foi trazer prioridades. Gabi, ó, gente, essa Gabi que tá aqui é a minha revisora. Meu Deus do céu, é um anjo essa menina, é um anjo. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Também sou muito grata a ela, que depois que a gente escreve, ela passou pela revisão dela. Obrigada, Gabi, obrigada. Ter você aqui é um prazer enorme, viu? Estou muito feliz de ter você aqui comigo. E, assim, como você disse, Aí ela está colocando o poder da síntese, exatamente, o poder da síntese. quando a gente começa a escrever, até antes de começar, a gente faz um brainstorming pessoal, né? Só a gente ali, a gente vai colocando as ideias, vai escrevendo um pouco de cada ideia, e aí tem que compilar tudo para que faça sentido, para que tenha uma coerência. Você é a primeira da fila para comprar seu livro. Uhul! Aí sim, vamos ver. A seleção de um conteúdo escrito com coesão e coerência não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, realmente. Ó, tem uma pergunta da Reticências Literária. Dani, Dani, Dani. Pode ler O a livro, pergunta. você vai ler? Pode ler. O livro é voltado para empreendedores ou para motivar o público em geral? O livro é focado em empreendedores. Na verdade, o livro fala sobre empreendedores digitais. E aí nós temos 20 autores, onde cada autor fala sobre a sua perspectiva, mas focado no empreendedorismo, em estratégias de empreender. Então, o livro, ele não é voltado para... assim, qualquer pessoa pode ler o livro e vai absorver com certeza informações importantes. Mas o livro é focado nos empreendedores. E principalmente empreendedores que vão utilizar, com certeza, as redes sociais, com certeza esse mundo digital, porque hoje, cada vez mais, a gente percebe a necessidade que a gente tem de melhorar os nossos relacionamentos na rede social, melhorar a nossa relação mesmo, né? Tem muitos serviços e muitos produtos que nem se mostravam, e hoje a gente já vê Instagram bem elaborado, com empresas, com consultorias, né? Esse mundo digital, esse melhoramento dos sites, essa implementação de softwares mais rápidos, para trazer para o público-alvo um pouco mais de tempo de resposta menor, né? Então, assim, é bem focado realmente nos empreendedores. Obrigada, Dani, pela pergunta. E assim, Lorena, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é, eu acho que o livro, como ele traz 20 coautores, né? E cada um fala das suas estratégias para empreender, eu acredito que o público em geral pode usar essas estratégias para a própria vida, né? Sim, Ele não é um livro de autoajuda, mas se eu consigo absorver aquele conteúdo, eu posso transferir aquele conteúdo para minha própria vida. concordo, concordo. Até porque não tem, dentro desse empreendedorismo, a gente consegue perceber que tem vários temas, né? Então, com certeza, um desses temas é fazer mais parte da sua realidade, independente se você tem uma empresa ou não.
Lore, onde posso encontrar o livro e se é arquivo digital? Não, não é arquivo digital. E vocês vão poder encontrar a priori conosco, até que seja depois do lançamento. Aí a gente vai direcionar para algumas livrarias, mas por enquanto, nesse primeiro momento, vai ser conosco. Então, eu vou divulgar como é que vocês conseguem adquirir o livro, vou estar mostrando no Instagram, vou estar informando para vocês como é que consegue ter acesso ao livro. O lançamento é em março, vai ter o workshop. Você lembra que dia que é o workshop? Eu esqueci 27 e 28 a minha data, e a sua, acho que é 28. O seu é 28 e 29, né? Isso. Vai ser o Sandra! workshop. Sandra é uma das minhas lideradas amadas. Obrigada pelo prestígio. Obrigada pela sua presença aqui. Olha só. muito legal todo mundo participando. Quem quiser mandar mais perguntas também sobre o livro. Assim, são muitos pontos assim que a Lorena fala que realmente muito relevantes, né, para esse tempo. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o teu capítulo, sobre a participação no livro? Assim, eu acho que eu já falei o suficiente. Eu já deixei vocês com vontade de adquirir o livro. No livro tem muitas estatísticas de empresas conceituadas. Eu tenho certeza que vocês vão poder verificar essas estatísticas falando um pouco mais com vocês. O livro tem muito sentimento. Então, tem um momento do livro que eu chorei enquanto estava escrevendo. Né? Meus olhinhos até brilharam agora. Porque quando eu lembro que ela está aqui na live, né? Minha primeira funcionária que me disse que estava com Covid. Então, quando eu escrevi, eu estava lembrando desse momento. Quantas pessoas descobriram que estavam com a doença e naquele momento de inconstância, e naquele momento de precisar de um abraço, recebeu de uma empresa um cartão, recebeu de uma empresa uma ligação, recebeu de uma empresa um e-mail, recebeu de uma empresa um carinho, um aconchego. Quanto de diferença esse comportamento vai fazer para essa pessoa? Então, assim, tem muito sentimento aqui nesse livro também. Nesse capítulo carrega, assim, informações de cunho científico. Existe o sentimento aqui, mas, sobretudo, existe uma mensagem encorajadora para as pessoas que estão querendo empreender, né? Seja empreender em sua vida mesmo, porque o maior empreendimento que qualquer pessoa pode ter é a sua vida. Então, com certeza, vocês vão poder trazer isso para a vida de vocês, mas, sobretudo, numa perspectiva empresarial, onde vocês vão poder perceber na leitura desse capítulo, né, de que maneira vocês podem melhorar. E eu acho que a minha mensagem é essa: a gente saber que a gente está no ponto A e como é que a gente faz para chegar no ponto B e quais são as estratégias que a gente vai utilizar para conseguir esse objetivo. Eu acho que a mensagem do livro exatamente é essa. Você falou assim uma coisa que me tocou bastante agora. Eu acho que quando a gente está num nível emocional muito forte, eu acho que tudo que acontece nesse momento na nossa vida marca mais do que quando as nossas emoções estão controladas. Então, uma empresa que lembra de um cliente, de um funcionário, de um colaborador, no momento que ela está, de certa forma, abalada emocionalmente, e assim, uma pessoa que pegava Covid, até mesmo hoje, por mais que seja uma pessoa saudável, não esteja apresentando sintomas, é um momento muito difícil. A gente nunca sabe certo o que a doença vai trazer. E a empresa lembrar daquela pessoa naquele momento, eu tenho certeza que a pessoa vai se lembrar disso pelo resto da vida. E vai ser fiel àquela marca, e vai se tornar um fã. É o que eu sempre digo. Quando você é fã de uma empresa, você indica, você recomenda. Se o primo quer comprar, você está dizendo, não, compre ali. Se a mãe quer comprar, você vai comprar ali. Eu vou com você ali, eu ligo para minha vendedora, eu vou ligar. Você se mobiliza, porque você sabe que aquela empresa é muito mais do que vender um produto e um serviço. Ela tem compromisso com os seus consumidores.
E é isso que eu quis deixar no livro, né? É fazer com que esse cliente se torne um fã por uma atitude que nem sempre vai custar muito caro, né? A gente está muito dentro de uma perspectiva onde tudo é muito caro. Então, as empresas não fazem isso porque é caro. Porque o produto ou o serviço já está ali, já está muito caro. Então, eu vou fazer um bolo, os materiais, os ingredientes do bolo já são caros, então não posso fazer nada mais para ajudar meu cliente. Basta que eu entregue o bolo no horário que foi solicitado, com o tema que foi solicitado, com a foto que foi solicitada, isso já basta, porque eu estou entregando para o cliente aquilo que ele pediu. E esse cliente da nova era, esse cliente do novo normal, ele não vai aceitar apenas o, ele não vai receber apenas o. Para criar esses diferenciais, ele precisa realmente entregar mais do que isso, né? Trazer ele para uma lista de transmissão, trazer ele para uma lista de descontos, trazer ele para uma lista de conteúdo, onde você vai falar dos bolos, onde você vai sugerir temas para a criança. Então, isso vai tirar a sua criatividade, né? Dentro do seu mundo, de agradar aquele cliente. Nem sempre isso está voltado a pagamento, a dinheiro, mas essa preocupação das empresas, e é isso que eu falo no capítulo, é que vai fazer diferencial. Porque se eu tiver 2 empresas, ou 3 empresas, ou 5 empresas, ou 15 empresas oferecendo o mesmo produto e serviço, é claro que eu vou sentir quando a empresa me presta um serviço diferenciado. E, assim, a questão que você falou de ser fã da empresa, eu observo assim, alguns serviços e alguns produtos, se a gente tem alguém que a gente conhece, alguém que a gente se relaciona, que presta aquele serviço ou que vende aquele produto, na hora que eu necessito, muitas vezes eu nem pesquiso. Exato, exato. Eu vou direto na pessoa que eu conheço que presta o serviço ou que Perfeito, vende o produto. perfeito. Então, Exatamente. assim, a questão que você falou, para mim que não me relaciono com a pessoa, que sou a pessoa que estou vendendo serviço ou que estou vendendo produto, eu tenho que trabalhar para que a pessoa se torne meu fã, para que eu me relacione com a pessoa, para quando a pessoa precisar do serviço ou produto, independente do preço, ela me procure Sim. antes mesmo de procurar outra pessoa ou procurar outro prestador de serviço no mercado. E os empreendedores precisam enxergar isso com muita naturalidade, né? A gente não está falando de um bicho de 7 cabeças, não é para você vende o seu produto por 50, que você venda por 48, por 45, por 40. Não está falando para você perder dinheiro. A gente está falando para você implementar dentro da sua regra de negócio estratégias que façam com que esse marketing de convívio, esse marketing direto funcione de uma maneira leve, tanto para a sua empresa quanto para o seu cliente. Então, muitas vezes a gente fantasia, a gente não quer fazer porque a gente acha que vai ser caro, que vai ser dispendioso, que vai ser muito sacrifício, que requer muito tempo, e nem sempre requer muito tempo. Eu acho que a preocupação e esses pequenos cuidados é que vão fazer a diferença. Se você já pensa desse jeito, com certeza vocês vão conseguir adequar a rotina de vocês, estratégias para que vocês consigam entregar para esse consumidor um produto, um serviço de qualidade, naquilo que foi estabelecido e acordado com vocês, mas que vocês consigam surpreender, né, o seu cliente também nesse momento de pandemia. Exato. Exatamente isso. Mais alguém quer fazer mais alguma colocação, mais alguma pergunta, pessoal? Manda aí Tem para perguntas Lorena. aqui? Aproveitem, spoiler. Aproveitem, aproveitem, aproveitem aí, encerrando, quase na hora de encerrar. É um Passa tão momento que você passa muito rápido. Até porque é uma coisa que a gente vai falando, né, de uma forma natural. E a gente nem É, pode demorar muito também, porque senão o Leandro não consegue subir a live lá no grupo dos empreendedores. Então a gente também não pode demorar, porque a gente quer que essa live vá para o nosso Instagram, que é o Instagram do exato. livro. Seja divulgado, né, para mais pessoas poderem ver essa live. Essa live vai ficar salvo. Eu vou deixar salvo no meu Instagram, vou deixar salvo no meu YouTube. Então, vocês acessem lá, quem não me segue, vai lá, começa a me seguir, diegomoraes.coach. Eu vou colocar, eu vou colocar nos meus stories com a foto da gente.
E depois eu te falar como é que você consegue baixar essa live, porque eu também quero essa live no meu GT. Vamos pedir ajuda ao Exato. Leandro. O Leandro que gosta de fazer isso, de baixar as lives para colocar no Telegram dele. Não, mas eu tenho um site que dá para baixar, depois eu te passo. Uau! Show! Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, né? Eu queria agradecer a todo mundo que dedicou o seu tempo, um tempinho aí para estar assistindo a gente, assistindo a nossa live. Agradecer também a todas as pessoas que posteriormente vão assistir essa live, que vai ficar Com certeza. gravada. Sim. Agradecer a você, Lorena, pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui compartilhando o teu conteúdo, né? Um pouco do que vai vir nesse livro com a gente. Eu que É, agradeço. Agradeço pelo carinho, agradeço pela oportunidade também de estar falando sobre o livro. Agradeço a vocês que disponibilizaram o tempo, porque eu sei que às 20 horas as pessoas já estão assim se organizando, né, para dormir. E algumas pessoas, né, encontram comigo e falam assim: Lorena, eu não assisti a live, mas eu vou assistir ela toda no CGTV. Então, assim, eu queria agradecer a vocês, de verdade. E eu desejo que vocês tenham uma excelente noite, que vocês possam, assim, ter uma noite de sono, de paz, de tranquilidade. E nos vemos em breve. Nosso próximo ciclo de palestras, de perguntas, de lives, a gente vai estar se vendo aqui logo. isso aí. Vai ter Beijo. também a live da Lorena me entrevistando Exato. em breve. Então, a gente espera por vocês. Vem aí o livro, vem aí o workshop, vem aí mais lives, tanto com a Lorena, tanto comigo. E que vocês possam aí estar com a gente nesse tempo, que a gente possa ajudar vocês, né? Sim. Marlene, beijo. Obrigada pela presença. Isso Beijo para aí, vocês, Deus gente. Gratidão. abençoe. Todos tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.